Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta aula do curso de Introdução ao Desenvolvimento Web, né? Vamos fazer uma retomada, né? A gente sempre vai fazer essa retomada dos conhecimentos que a gente, né, trabalhou até então. Lembrem-se que nós temos a estrutura básica do HTML, né? Que são as tags ali principais, digamos assim. Não que tenha tags, marcações ou tags, né? Menos importantes, não é isso, né? Cada uma tem a sua função e cabe a quem está desenvolvendo utilizar ou não, tá bom? Mas as estruturais, as básicas são HTML, head, title, e body, tá? Que são essas aqui. Então a gente já viu algumas, né? A tag P de parágrafo, o HR, que é a linha horizontal, o H1 até H6, que seria os títulos, né? Pré-formatados. E hoje a gente vai trabalhar mais alguns elementos, tá bom? Aqui na apostila que eu estou seguindo, né? Eu vou trabalhar com vocês, por exemplo, a tagzinha BR, que é muito útil, extremamente útil, em relação à formatação textual, mas não só, tá? Formatação de imagens, quando você quer colocar mais espaçamento, né, na vertical, né? O que que o BR faz? Ele significa break hole, né? E como eu falei para vocês, ó, sempre o pessoal pega as iniciais das palavras-chave, né? Ou seja, quebra linha, quebra de linha, né? Então essa tag BR, né, ela é uma tag única, ela não tem fechamento, como eu falei para vocês, né? Não tem a tag de início e fechamento. E como que a gente utiliza ela no código? Vamos lá ver como é que é? Ó, este é provavelmente o poema mais célebre de Drummond, pelo seu caráter singular e temática fora do comum. Aí aqui eu decido colocar uma quebra de linha, né? Então vamos colocar a nossa tagzinha aqui, ó, BR, tá? Uma quebra de linha aqui. Vou fazer o Ctrl S para salvar e vou pressionar Alt Tab para a gente ir lá aqui, né, no texto. Então, teoricamente, vai ter que fazer uma quebra aqui, ó, tá? Eu vou pressionar F5, aí vocês podem perceber que ele deu uma recuadinha para cá, para a esquerda, né, e ficou um espacinho aqui no final. Ou seja, aqui está indicando que há uma quebra de linha, porque da forma como estava antes, ele estava forçando o justificado, porque se tratava de um parágrafo só, certo? E aí eu posso vir aqui e fazer o seguinte, não, eu quero mais quebras, né? Mais linhas ali saltadas. Então eu posso dar um Ctrl V aqui, ó, por exemplo. Eu posso fazer inclusive isso aqui, ó, esse caso aqui, ó, para ficar um pouquinho mais organizado, tá vendo? Então, o primeiro BR, ele vai fazer um break hole, ou seja, ele vai quebrar a linha aqui no finalzinho desse ponto, nesse caso, e vai fazer mais duas quebras de linha, que significa acrescentar mais duas linhas ali entre os textos, né? Bom, vamos lá. Alt Tab para a gente ver. F5. F5. Não sei se eu salvei. Não, não salvei ainda. Ctrl S, Alt Tab, F5. Aí a gente tem aqui as duas linhas quebradas, ó. Aqui até dá para ver, ó. Quando eu passo o mouse aqui selecionado, certo? Então, esse é um recurso muito interessante, muito bacana para a gente utilizar nas nossas formatações, né, nos nossos ajustes, né, do nosso estilo, né, da nossa estrutura de site ou sistema, certo? E tem outras coisas também muito úteis. Por exemplo, aqui, ó, Drummond, suponhamos que eu quero fazer ele ficar em itálico, né? Em itálico. E a gente usa isso muito também, essas questões de itálico, em palavras estrangeiras, né? De outros idiomas.
ou palavras do latim e tudo mais. Então, esse Drummond aqui, eu posso vir aqui e colocar uma tag que a gente vai chamar de I, tá? I de itálico, né? Só que essa tag, diferente do BR, né? Ela tem o fechamento. Então, eu vou colocar aqui digital barrinha, aí ele já identifica e fecha pra gente, certo? Então, vamos ver qual é o efeito disso lá. Ctrl S, Alt Tab e F5 aqui na página. E aí o Drummond ficou em itálico, né? Tem outras questões, por exemplo, vamos colocar revista da antropografia aqui, ó. Nós queremos esse trecho sublinhado, né? O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma tag aqui, que é a tag U, tá? Essa tag U, e aqui a gente fecha a tag U, certo? Esse U, provavelmente, pessoal, é de underground, tá? Underground. Quando a gente fala, não é underground, não, é underscore, tá? A gente fala de... quando a gente tem aqueles, por exemplo, endereço de e-mail com underline, né? A gente, muitas vezes a gente usa esse termo de forma equivocada. Na verdade, é underscore, se eu não estou enganado, que é basicamente sublinhado, tá? Mas, enfim, o que interessa para nós aqui é a aplicação dessa tagzinha, né? Do U/U aqui. Ó. E aí a gente tem que ver a revista de antropofagia sublinhada, tá? Então, Alt Tab já está salvo, F5, e aqui está a nossa revista da antropofagia sublinhado, certo? E digamos que a gente queira, sei lá, seja, lá no site do Planalto, né, onde tem as leis e tudo mais, tem muito texto meio que cancelado, né? A gente chama isso de taxado. Esse taxado, pessoal, ele também tem uma tag, né, para a gente fazer isso, e a gente vai inserir alguma coisa que, que a gente não queira, tá? Como a gente quer mostrar ele, mas mostra ele taxado. Por exemplo, este trecho não faz parte do texto, né? Então, a gente quer esse pedacinho aqui taxado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tag que ela se chama S, né? S. E aqui a gente coloca a tagzinha S, certo? E eu espero que o resultado seja, de fato, o taxado, né? Algumas pessoas chamam isso de sobrescrita, alguma coisa assim. Então, aqui, ó, tá aqui o resultado disso, né? Em algumas circunstâncias, isso também é útil, né? É útil para a gente saber o que estava escrito antes, né? O que foi suprimido, né? Isso que tem muito em revisão de documentos, por exemplo, tá? Bom, então a gente sabe o que é um H1, né? Que é o read de cabeçalho, né? O H1 o H vem de cabeçalho e o 1 é a letra, a numeração maior, né? A gente sabe o que é um HR, a gente sabe o que é um parágrafo com strong, né? Que é negrito, e a gente sabe o que é um parágrafo de forma centralizada, o que é um parágrafo de forma justificada, o que são as quebras de linha, né? Ó, as quebras de linha, a gente sabe o que é o itálico, o sublinhado e o taxado. Tem algo interessante também que é importante mostrar para vocês, que é o seguinte, nós temos no HTML uma tabela de caracteres especiais, tá? Suponhamos que aqui nesse Drummond aqui, por exemplo, eu queira essas letras um pouquinho mais distantes, né, uma das outras, para dar algum tipo de ênfase, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, o que eu vou usar? Eu vou usar um caractere especial
que me dá um espaço, tá? Que me dá um espaço. E esse espaço, ele é assim, ó, e-comercial, os caracteres especiais, eles começam com e-comercial. E aí eu vou colocar NBSP e ponto e vírgula. Aí você pode ver, vocês podem ver que aqui ele fica coloridinho, ó. Ele fica coloridinho, o que significa que o editor, aqui o Sublime, ele reconheceu esse código, né? Esse código que é, por sua vez, um caractere especial. Então, quando a gente for lá, né? Ctrl C, Ctrl S e Alt Tab, né? Aqui, ó, vai ter que ter um espaço, tá? F5 tá aqui o nosso espaço em branco, certo? E assim, se eu quisesse destacar o Drummond todo com espaço, né, com esse espaçamento, eu faria exatamente isso, ó. Entre as vogais e consoantes, eu colocaria esse mesmo código, né? Ó, tô fazendo só Ctrl V aqui, pessoal. Ó, dessa forma aqui. Então, Ctrl S, Alt Tab e F5. Então, aqui eu tenho Drummond, né, cheio de alguns espacinhos. Ah, Paulo, eu quero colocar mais de um espaço. Pode, tranquilo, né? Basta você... eu vou fazer um Ctrl Z aqui e um exemplo para vocês verem que dá para usar, sim, mais de um espaço, né? Então, Ctrl S, eu usei 5 espaços aqui, Alt Tab e F5, né? Aí a gente tem 5 espaços em branco aqui. Ah, e como que faz, digamos, para saber, né, todos esses caracteres especiais? Muito simples. Vem aqui no Google, caracteres especiais HTML, né? Geralmente pode ser aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Tabela de acentuação e caracteres especiais. Aqui tem tudo, tá, gente? Aqui tem tudo. Por exemplo, o A com acento agudo vai ser assim, ó, e-comercial. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Vai ser o e-comercial, né? Todo caractere especial começa com e-comercial. Aí, geralmente, você coloca no primeiro espacinho aqui qual caractere que é. No nosso caso, é o A minúsculo. De cá, o A maiúsculo, né? E isso aqui, ó, acute, significa que é o acento agudo, né? E aí você fecha aqui com o ponto e vírgula. Então, esse conjuntinho aqui é o A minúsculo com acento agudo, tá? Como que é o circunflexo, né? Muito parecido, ó. O E comercial, o A minúsculo e o circ, de circunflexo, e ponto e vírgula. Então, isso aqui faz né? Faz o circunflexo. E assim vai, né, pessoal? Aqui tá as vogais, né? Iniciando. Aqui abaixo a gente tem o próprio E comercial, que é esse IAMP aqui, ó. E comercial, AMP, né? E assim vai, ó. Tem os acentos também, ó. O E-circ, né? Quando você quer colocar um acento lá, que o seu código, que a sua página, o site, sistema não está aceitando, você vai substituir por esses caracteres especiais. E aqui tem, ó, tem essas duas setinhas também, tem uma setinha só, que mais? Tem o travessão maior, né? Tipo um travessãozinho, mas na parte de cima. Tem as reticências, né? Tem esse aqui seria um pipe ou alguma coisa assim. E tem outros. Olha, esse aqui é legal também, ó. Esse a gente usa para fazer os documentos de legislação, né? Um projeto de lei, por exemplo, né? Esse aqui é o símbolo de um parágrafo, né? Ali tem assim, artigo 1, parágrafo 1º, parágrafo 2º e por aí vai, certo? Então, aqui também, ó, tem esses copyright aqui. Acho que a maioria de vocês já viram isso aqui nos sites, né? Dá pra gente fazer essa utilização lá nos nossos sites, documentos, né? Tem, por exemplo, o símbolo aqui financeiro, por exemplo, né? De um monte de coisa.
enfim, gente, tem muita coisa para ser vista, tá? Recomendo que vocês acessem, né, essa tabela de acentuação e caracteres especiais. Em algum momento isso pode ser muito útil, tá bom? Eu vou apagar aqui, eu vou fechar essa parte e nós vamos lá para a apostila ver alguns outros tags, tá? Mais abaixo aqui a gente já viu isso, né? Essa questão do parágrafo com o uso das quebras de linha, no caso, que são úteis. Linha horizontal a gente já viu também, que é o HR, tá? A gente pode usar em várias seções do nosso site, do nosso sistema, enfim, qualquer parte. Comentários, nós vimos também a tag de comentários, né? Agora, as nossas listas, tá? O que são as listas? São esses marcadores aqui de itens, né? A gente chama isso aqui de marcadores de numeração, eu acho, nos editores de texto. Em HTML são listas, tá? E a sintaxe é muito simples, pessoal. Por exemplo, lá no código, a gente pode colocar assim, por exemplo. Bem antes aqui do parágrafo, né? Do primeiro parágrafo, onde esse código vai estar escrito. Vai estar escrito aqui, ó, bem antes de este tá? Abaixo aqui de descrição. Então, o que a gente pode colocar aqui? Pessoal, um detalhe. Suponhamos que aqui, ó, eu vou dar um nome para esse poema aqui, não é bem um poema, né? Um texto. Tipo assim, texto descritivo sobre Carlos Drummond, certo? Então, aí aqui a gente, né, tem uma espécie de título. E aí, por exemplo, suponhamos que isso aqui é uma notícia, tá? Uma notícia. Aí eu quero colocar quem produziu essa notícia. Por exemplo, vou colocar que fui eu mesmo, né? P, então, eu vou colocar assim, ó, autor, ou então assim, meu próprio nome, né? Paulo Oliveira, em, sei lá, 18/7/2023, por exemplo, tá? Só que aí, eu quero dar uma ênfase aqui, ó, por exemplo, F5 tá aqui, certo? Eu quero dar uma ênfase, eu quero colocar isso em itálico, no caso, né? Para dar uma destacadazinha, tá? F5. E eu quero centralizar, eu quero alinhar a direita, tá? Então, align right. Acho que é assim, right. Dessa forma aqui. Então, Ctrl S e F5. Aí, assim, já tá de cá, né? Já tá de cá. Aí eu quero, por exemplo, eu quero um espaçamento para ficar mais assim, para não ficar visualmente tão esquisito, né? Eu posso dar uma quebra de linha antes, aqui, e uma quebra de linha depois. Aí, o que vai acontecer? Eu posso colocar, então, um BR aqui, certo? E um BR aqui depois. Dessa forma aqui, ó, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ganhar um espaço em cima e um espaço embaixo, no caso, vai ter que ser 2 BRs, né? Ctrl+C, Ctrl+V, certo? E aqui, sim, eu tenho mais um espaço aqui, certo? Aqui até dá para ver, ó, no cantinho direito, né? Tem um espaço embaixo e um espaço em cima. Isso são técnicas, né, de formatação e tudo mais. Isso aqui poderia vir lá embaixo, né, no rodapé da notícia e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui depois, por exemplo, né, uma lista, né? Como que é a nossa lista? A nossa lista ela pode começar com o L, tá? E essa lista, ela vai ser uma lista não ordenada, que são aquelas bolinhas pretas, tá? E aí, o item de lista, que no inglês a gente chama de list item, tá? LI, tá? É dessa forma aqui, ó. Então, percebam,
Aqui eu tenho a tag de abertura da nossa lista e a tag de fechamento. Aqui o primeiro item nosso da lista tem a tag de abertura e a tag de fechamento. O conteúdo vai vir aqui dentro, né, entre uma e outra. Então, primeiro item da lista, por exemplo, né? Então, Ctrl S, Alt Tab, vamos lá ver o que isso deu. Então, ficou dessa forma aqui. Eu vou aumentar para vocês verem como que fica, certo? Segundo item, né? Mais de um item, por exemplo. Eu posso vir aqui, né? Segundo item da lista, por exemplo, tá? F5, tá lá, segundo item da lista. Posso fazer mais subitens, por exemplo? Posso. Eu posso vir aqui, ó, fazer assim, ó, o L de novo, tá? E eu posso vir aqui, LI, subitem do primeiro item, por exemplo, tá? Vamos ver como é que fica isso? Ctrl S e F5. Aí ele já colocou uma bolinha, ó, uma bolinha sem preenchimento, tá? Isso como se diz, automático, tá? Do navegador. Tem como configurar isso? Tem. Para a gente trocar isso aqui, tem sim. Mas fica como exercício de casa para vocês fazerem. E aí, gente, a gente pode ir colocando, né? Vários outras hierarquias, né? Isso aqui é importante, interessante para fazer sumário, inclusive, tá? E aí eu posso fazer outra lista aqui dentro? Posso sim, né? O L, né, de novo, e aí eu coloco assim, ó, um LI, né? Aí eu coloco assim, subitem do segundo subitem, né? Fica bem esquisito, mas só para vocês verem como que fica. F5, aí você tem aqui uma hierarquia, né? Primeiro item da lista, segundo. Aí, subitem primeiro, subitem segundo. Opa, aqui ficou até diferente, né? Subitem 1, vamos pôr assim. Subitem 2 do primeiro item da lista, né? Aí fica ok. F5, acho que aqui, Ctrl S. Então, F5, certo? Então, subitem do segundo subitem, né? Só para mostrar para vocês que tem uma hierarquia aqui que dá para a gente brincar com isso. Dá para fazer agora listas ordenadas, né? Pessoal, ó, é importante que vocês vejam o seguinte, ó. Quando eu falo da importância da indentação, é isso aqui, ó. Essas linhas que vem aqui, por exemplo, da 29 até a 39 é a nossa lista geral, certo? Aí aqui eu tenho um item e aqui eu tenho o nosso segundo item da lista, né? Tem uma certa, como diz, um certo alinhamento aqui, né? Aqui eu já tenho uma outra lista dentro da primeira, né? Que tem um alinhamento também. Tem 2 itens e o terceiro item seria uma outra lista. Então, é muito importante fazer a indentação dessa forma, certo? Bom, agora nós vamos usar a lista ordenada, tá? E a lista ordenada, ela muda o U para O, tá? Letrinha O, tá? Então, aqui eu vou mudar, só para vocês verem como fica isso, ok? O LI não muda nada, tá? É só o O mesmo. Pronto. Agora, F5, e aí tá aqui, ó, número 1, né? Número 1 e 2, depois número 1 aqui, encadeado, né? Depois número 2. Então, essa lista ordenada significa isso. Agora, como é que eu faço para colocar aqui, por exemplo, eu quero que seja o A, né? Em vez de 1, 2, 3, 4, né? Eu quero que seja A, B, C, D, tá? Aí a gente vem aqui, ó, no LI, se eu não estou enganado, e coloco o type. E aí a gente coloca aqui o A, por exemplo, tá? Ctrl S
E aí a gente dá F5 e coloca, aí aqui ele já inseriu o A aqui, certo? Deixa eu ver se é aqui no LI ou se é no OL, porque aí todos os outros links que estão, aliás, todos os outros itens, né, list itens, eles vão seguir um padrão, né? Um padrão é isso mesmo. A gente vai lá no OL, coloca o tipo, né, de ordenamento que a gente quer, né? E ele executa, tá bom? Se a gente quiser maiúsculo, aí a gente coloca aqui, ó, maiúsculo, né? E volta lá, ele muda para maiúsculo. Se a gente quiser em números romanos, a gente coloca isso, né? Um I maiúsculo aqui, eu acho que é isso mesmo. Ó, 1, 2, né? Para quem mexe aí com legislação, inciso, essas coisas. Aí lá, né, no subitem, por exemplo, a gente poderia colocar as alíneas, né? Acho que chama alínea quando a gente vai lá para a questão de legislação, né? Por exemplo, a linha A do inciso tal, né? Aí a gente tem esse tipo de formatação, certo? Então, pessoal, essa seria a aula sobre os elementos de lista, né? As nossas tagzinhas de lista. Se ficar confuso, né? Volta lá, faz passo a passo, como que faz uma lista, né? Uma lista não ordenada, por exemplo, o L. Quais são os itens, né? São os LIs, tá? Aí tem lá a opção 1, né? Aí tem lá a opção 2, opção 3 e tudo mais, certo? Ó, Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Ctrl S e aí a gente tem lá as opções, né? Todas numeradinhas certinhas, tá? Então, se ficar difícil, dá um pause no vídeo, olha o código, implementa, faz no seu, ok? Bom, vamos lá para a nossa apostila para ver se dá para passar mais uma tag antes da gente finalizar a aula, tá? Então, a gente viu as listas, né? Aqui tem aqui o UL vem de unordered list, tá? Ou seja, não ordenado, lista não ordenada, tá? E o OL tá aqui para baixo, eu acho. Falando aqui, ó. Ordered list, tá? Seria listas ordenadas. Bom, mais adiante, então, a gente tem... Deixa eu ver o que a gente tem. Ligações. A gente vai entrar na tag de link, tá, pessoal? Isso é muito bacana. Acho que é uma das tags mais interessantes do ponto de vista de navegabilidade, tá? De sistemas e tal. É muito importante essa lista, essa tag. A tag, então vamos para ela, né? Vamos lá. A tag A, né, que representa aqui a questão de ancoragem, né? Olha só. Aqui a gente tem o anchor, de âncora, né? E a inicial aqui é o Azinho. Então, nós vamos usar a tag A para fazer os links ou hiperlinks, tá? E a barra, ela é uma tag que tem início e fechamento, né? Então, a gente vai fazer ela aqui, né? Para a gente implementar da seguinte forma. A e fecha, tá? Dessa forma aqui. Aqui, a gente vai colocar, por exemplo, vamos supor que a gente quer, por exemplo, sobre Carlos Drummond, certo? Sobre Carlos Drummond. Para a gente ver, assim, tipo uma página de biografia, né, do Carlos Drummond, por exemplo. Vamos ver como é que ficou isso lá no código? Ó, aqui eu vou pressionar F5 para atualizar. Não aconteceu nada. Por quê? Porque a tag A, ela precisa de um atributo específico para a gente fazer essa linkagem a outra parte do nosso sistema, do nosso site, da nossa aplicação, certo? E esse parâmetro ou atributo, ele se chama href. Tá? Href. Isso aqui é o que faz os links funcionarem.
Só de colocar isso aqui, a gente já pode ir lá e testar, né? O F5, ele já virou mãozinha, né? Ele já virou algo clicável, tá? Algo clicável. Bom, e aí como que a gente faz para criar de fato um hiperlink, né? Lembrando que o que está aqui entre o início da tag, né, e o fechamento da tag é o que vai aparecer para as pessoas visualizarem no site, no sistema e tudo mais, certo? E aqui, o que a gente vai colocar? Aqui a gente vai colocar o que a gente chama de... Deixa eu ver aqui como é que é o nome. Link direto, se não me engano. Link absoluto ou link relativo. Nós vamos ver aqui mais adiante como que faz para criar qual que é a diferença, né, desse link absoluto, link relativo, tá? Quando você quer apontar esse link, né, você quer estabelecer uma ligação com outro documento, outro arquivo do seu site, do seu sistema, basta você escolher ele aqui, né, à esquerda. Por exemplo, nós temos o arquivo 2.html, que por enquanto não tem nenhum conteúdo, certo? Mas nós vamos colocar aqui um conteúdozinho para ele. Por exemplo, minha segunda página, né? E aqui H1, biografia de Carlos Drummond, certo? Assim, beleza. Então, o que eu vou ter que colocar aqui, ó? Apenas o nome desse arquivo, que é arquivo 2.html. Se faltar o L aqui, gente, não vai funcionar. Por quê? Porque é HTML, né? A gente tem que ter esse cuidado de colocar, de não deixar faltar letra, de não dar espaço onde não pode, né? Nesse caso aqui, ou nesse caso aqui não pode, né? Então, vai ficar desse jeito aqui, certo? Bom, então vamos dar um Ctrl S aqui e vamos lá para ver o que aconteceu. Lá na nossa primeira página, né? Lembrando aqui, ó, que a gente já está aparecendo mãozinha, eu vou dar um F5 e aí ele ficou um azul mais escuro, né? Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas quando você posiciona a mãozinha, né, em cima do link, ali embaixo, no canto inferior esquerdo, né, vai dar lá o endereço para onde esse link está apontando, certo? Então, se a gente clicar, né, olha só, biografia de Carlos Drummond, né? Quer dizer que foi para nossa página arquivo 2.html que está no mesmo diretório, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que faz quando esse arquivo, alguma coisa assim, está dentro de uma pasta, tá? Aqui dentro de MGs não tem nada, e aqui dentro de CSS tem site css.css, que eu vou criar aqui, sei lá, alguma coisa, algum conteúdo. Código CSS, por exemplo, tá? Código CSS, vou fechar. Aí aqui eu vou apontar para esse arquivo, tá? Que se chama site css.css, mas ele está dentro de uma pasta. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar essa pasta aqui, que se chama CSS, e colocar um barra, indicando que eu quero entrar nessa pasta e acessar esse arquivo, certo? Então, Ctrl S, volta lá no Alt Tab, F5, agora que é um novo link, ele ficou azul, né? Links roxos são links visitados. Quando eu clicar aqui, tá lá, ó, código CSS, né? Tá bem pequenininho no vídeo, mas o conteúdo é código CSS, ok? Significa que ele entrou dentro da pasta e acessou o arquivo que eu pedi, ok? Então, isso é a questão da linkagem, tá? Não é tão difícil, é tranquilo de fazer, tá? E é muito importante que seja feito de forma correta
Inclusive, tem a ver, pessoal, essa questão da linkagem, ela tem a ver com um conceito que a gente chama de navegabilidade, né, nos sistemas, nos sites, que é nada mais que você deixar mais fácil a navegação para o internauta, né, de forma que ele vá e volte de uma forma mais dinâmica, mais fácil. E ainda sobre isso, nós temos um parâmetro fundamental, que se chama target, tá? Ou target, alguma coisa assim. A pronúncia não é importante. Que é esse cara aqui, ó, target, tá? Ou target. E aí, reparem o seguinte, Ctrl S, né? Quando a gente clica, ele não tem alteração na aba, tá? Ele navega dentro da mesma janela, né? Quando eu vou lá e coloco um target do tipo blank, assim, né? Reparem só o que vai acontecer. Ctrl S, e aí a gente dá o F5 aqui, né? E clica de novo. Aí ele já abriu uma segunda página, tá? Uma segunda página, tá? Ele abre uma nova aba, E aí, isso é importante, por exemplo, se você tem no seu sistema, no seu site, links de parceiros ou de outros conteúdos fora do seu sistema. É importante que você coloque esse link, essa linkagem, para que seja aberto em outra aba, em outra janela, né, que seja. Por quê? Porque você mantém o internauta no seu sistema, no seu site, né? A gente tem que olhar para essas questões também, porque às vezes se o seu interesse é que a pessoa permaneça no seu site, pode ser que se não tivesse cuidado dessa linkagem, né, em outras janelinhas, você perca, né, esse internauta. E às vezes ele clica ali, o conteúdo é mais interessante e tal, abriu na mesma janela e dali ele segue adiante, né? Então é uma tática, né, para a gente conservar o nosso internauta no nosso site, né? E aí eu sempre vou abordar esses conteúdos, pessoal, e os valores desses parâmetros, no caso do target, né? A gente pode ir pesquisando concomitante, né, ao conteúdo disposto aqui na aula, né? Por exemplo, quais são as opções de target em HTML, né? Quais são as opções? Ó, aqui a gente tem o blank, né? Que abre a página em uma nova janela ou aba. A gente tem o self, que abre a página na mesma janela. A gente tem o parent, que abre a página na mesma janela do link. E a gente tem o top, que cancela todos os demais frames e abre uma nova página no navegador, né? Isso aqui é mais uma opção é uma opção quando o site tem ou o sistema tem muitas pequenas seções ou janelinhas, né? Aí esse cara aqui, esse top, ele cancela tudo aquelas divisões e abre uma só página, né? Um só arquivo, tá? Tem um outro aqui que faria a parte de abrir uma nova, acho que numa nova janela. Mas nesse caso, pessoal, envolve um pouquinho de JavaScript, que é uma coisa que a gente vai tratar mais adiante. Mas, a título de conhecimento, quando você clica num link com a tecla Shift pressionada no teclado, né, ele abre em uma janela, de fato, né, uma nova janela e não uma nova aba, tá? Ele abre assim, certo? Ah, Paulo, e como é que faz para a gente criar um link aqui que volta para a página anterior, né? Isso é importante também. Vamos lá. Vamos abrir aqui a página arquivo 2 e aqui a gente vai criar um link, né, a
href, né? Aqui a gente coloca o barra A para fechar e a gente coloca assim, ó, voltar, né? Voltar. E qual que é o destino, né? Vai ser arquivo.html, certo? Dessa forma aqui. Então vamos lá, ó. Drummond, beleza? Voltar, voltou. Então olha só a navegação, né? Aqui eu coloquei para deixar abrindo, né? No modo blank, né? Para abrir em outra aba. Então aqui seria ou deixa sem, né? Para continuar abrindo. Assim, ó. Ctrl S, F5. E aí a navegação se dá na mesma janela aberta do browser, certo? E lá no CSS, por exemplo, né? Quando a gente entra dentro de uma pasta, né? Que tem lá o arquivo, por exemplo, para a gente sair dessa pasta, né? Cadê o link do voltar? O voltar aqui, no caso, suponhamos que esse arquivo, essa página aqui, arquivo 2, ela estivesse dentro de uma pasta específica, né? Para a gente voltar um nível acima, né? Um nível para trás, a gente vai colocar ponto, ponto, barra, dessa forma aqui. Aí a gente volta um diretório e acessa os arquivos que estão ali. A gente tem a opção de acessar os arquivos que estão naquele diretório que você voltou um nível, né? Ah, tem duas pastas, né? Tá dentro de duas pastas, né? Subpasta. E a gente vai fazer o quê? Para voltar, a gente vai colocando quantas pastas tiver para trás, né? Vou mostrar isso aqui na prática. Acho que ainda dá tempo aqui de fazer isso na prática. Eu vou criar uma outra pasta aqui, ó. New folder, vou dar o nome de teste, tá? Dentro dessa pasta teste, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de, sei lá, HTML. Eu vou salvar primeiro, né? Vai ser teste.html, certo? Então, teste.html. Vou criar aqui e vou colocar assim, ó, um H1, né? Uma mensagem para ficar mais ressaltado. Meu teste. Aí é aqui que tá, né? Eu vou criar o link, né? A href, certo? Voltar. Então veja, eu vou apontar agora, né? Eu vou tirar aqui o arquivo 2, eu vou dar um salvar. Aqui eu vou apontar para onde? Eu vou colocar ele dentro da pasta teste, né? Eu vou apontar aqui pasta teste barra, como é que ele chama? Teste.html, certo? Então eu vou levar, o meu link vai me levar para lá, para essa página. Vamos lá testar agora. F5, o azul de novo, né? Porque nunca foi visitado até o momento. E aí eu clico, tem lá, meu teste. Aí esse voltar é que é a questão, né? Que eu expliquei para vocês agora. Como que a gente vai fazer? Vamos lá na abinha do arquivo teste.html. E lá no voltar, a gente vai fazer isso, ó, ponto, ponto, barra, aí sim eu coloco qual arquivo que eu quero, se é o arquivo ou o arquivo 2, né? Vou colocar arquivo.html, certo? Então, Ctrl S, e aí a gente dá um F5 aqui. E pronto, funcionou, né? Então, fui lá, voltei, né? Fui lá dentro da pasta e voltei, certo? Bom, o que mais dá para a gente fazer aqui, para a gente entender? Se tivesse uma outra pasta aqui, ó, como eu falei para vocês, tivesse uma outra pasta, sei lá, documentos, né, dentro da pasta teste. Aí a gente ia ter que repetir esse carinha aqui 2 vezes, ok? Isso é o que a gente chama de navegabilidade. Vocês devem ter percebido ao longo da vida de vocês, nos sistemas, né? Que um link não precisa ser somente o texto. Ele pode ser uma imagem, tá? Que a gente vai abordar na próxima aula. A gente vai usar a tag img, né?
e vai fazer esse aproveitamento aqui para colocar a imagem como link, tá? E só para acrescentar um pouco mais nessa aula, suponhamos que eu quero esse Drummond aqui, gente, ó, como um link, né, que vai lá para a biografia do poeta, né? O que eu faço? Eu posso ir lá no meu arquivo.html, localizar o Drummond, que está em itálico, né, que é esse cara aqui, e aí tem uma questão de organização, né? Olha só, o que eu vou fazer para ficar mais claro para vocês, né? Ó, eu posso separar bem esse código aqui, mas lá, quando eu der um Ctrl S aqui, por exemplo, lá vai mudar alguma coisa? Absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode transformar esse cara em um link também. Então, eu vou criar uma tag A, né? href, né? Aí eu faço a minha indentação, como eu ensinei para vocês, e aqui a gente fecha o nosso href, certo? E aí aqui eu posso colocar lá apontar, né, para o arquivo 2.html e o target, né? O target a gente pode colocar o blank, né? Para a gente já ir acostumando a abrir uma nova abinha, certo? Quando eu der um Ctrl S aqui, vamos lá ver o que aconteceu. Ó, F5 tá lá, o Drummond, certo? Tem um espacinho aqui no final, ó, é só a gente localizar onde tá para a gente tirar esse cara. Né? A gente pode pôr bem coladinho aqui a vírgula, né? Ctrl S, e aí a gente vai e... Não sei por que não está sumindo esse... Acho que o espaço está aqui, será? Acho que o espaço... Deixa eu ver aqui, está aqui. Vamos ver. F5, pronto. Agora sim sumiu o espaço. Eu fiz isso para facilitar visualmente para vocês, mas a gente pode juntar essa galera toda aqui? Pode, né? O importante é entender, né, que essa tag aqui inicia aqui e termina aqui, certo? Vou dar um menos aqui para vocês verem. Então, iniciou aqui, termina aqui. E aí, o conteúdo que vai aparecer como link, ele ainda está em itálico, né? Inicia aqui, termina aqui, certo? Então, entendeu essas questões? A gente já consegue deslanchar bem aqui no curso, tá? É uma prévia, né? Uma forma que eu estou mostrando de vocês criarem links durante a escrita, né, de códigos do seu sistema, do seu site, da sua aplicação, certo? Então, nesta aula a gente fica por aqui e eu vou mostrar na próxima aula a tag MG e outras tags mais para a gente ir avançando um pouco mais no curso, tá bom? Até a próxima!